Olá, amigos, amigas. Nós estamos vivendo um momento único. Às vezes nos sentimos como se estivéssemos num quarto escuro, com pouquíssima luz. São preocupações, dificuldades, medo, receios, dor. A dor da morte de um amigo ou de um familiar querido. E nesses momentos nos perguntamos: existe vida após a morte? Para onde vamos depois da morte? Podemos nos comunicar com os espíritos? O que é reencarnação? O que é mediunidade? Por que sofremos tanto? Essas são perguntas de sempre. Mas respondê-las hoje pode fazer uma profunda diferença em nossas vidas. E qual seria a chave para responder a essas perguntas? É aí que nos diz é o Allan Kardec. Porque ele coloca em O Livro dos Espíritos que o Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Espiritismo que surgiu em 18 de abril de 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos por Allan Kardec, conhecido na França como professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele previu em O Livro dos Espíritos, na sua conclusão, que com o advento da doutrina espírita, a humanidade haveria de entrar em uma nova fase, a do progresso moral, que lhe seria consequência inevitável. E é importante entender que o termo espiritismo surgiu para estabelecer a diferença entre a nova doutrina e as outras doutrinas espiritualistas. O espiritismo não tem rituais e todas as atividades são gratuitas. É preciso que nós compreendamos que o espiritismo tem um tríplice aspecto. É ao mesmo tempo religião, filosofia e ciência. E tem a característica singular de ser impessoal, porque não é fruto da construção de um homem só, ou de um espírito só. É complementar, porque a doutrina veio complementar as duas revelações divinas anteriores, a primeira Moisés e a segunda Jesus. E é progressiva, porque o próprio Kardec asseverou que a doutrina jamais daria a última palavra. E ela está assentada, a doutrina espírita, num pilar, em 5 pilares, chamado de obras básicas, que são os livros: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Livros fundamentais que, junto com as obras complementares, dão a cada um de nós e a todos nós condições para que conheçamos verdadeiramente a doutrina dos espíritos. É importante que conheçamos os princípios básicos, mas não só conheçamos, compreendamos e, especialmente, e sobretudo, vivenciemos esses princípios. E quais são eles? O primeiro, Deus. É a pergunta 1 de O Livro dos Espíritos. Que é Deus? Resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. O Emmanuel, no livro Consolador, fala sobre Jesus como o enviado de Deus. Ele foi, segundo Emmanuel, uma representação do Pai junto do rebanho dos filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida no infinito. Como terceiro elemento, o Espírito. Está lá na pergunta 76, que definição se pode dar dos espíritos? E eles responderam: pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação e que povoam o universo fora do mundo material. Como outro elemento fundamental, a evolução do ser.
E o Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, traz uma síntese magistral. A alma é destinada a conhecer, adquirir e possuir tudo, e dirige-se para um fim grande e apetecível, que é a perfeição. Ele quer dizer, em síntese, que nós todos estamos condenados à felicidade, a chegar à perfeição, e que um dia certamente chegaremos. A reencarnação. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça divina? É por meio da reencarnação que nós respondemos questões fundamentais da vida. Por que alguns nascem com tamanhas dificuldades? E às vezes condenados à vida, uma vida vegetativa, enquanto para outros a vida parece sorrir. Como explicar essas diferenças que aparentemente questionam, comprometem a justiça divina? A reencarnação responde. Nós todos, o homem, o ser, somos seres complexos, dotados de uma alma, que é o princípio inteligente, a alma ou espírito, de um corpo, é o invólucro grosseiro, material de que se reveste a alma provisoriamente, temporariamente, e finalmente o perispírito, o envoltório fluídico, semimaterial, que serve de ligação entre a alma e o corpo. Outro elemento fundamental para a compreensão, para a nossa compreensão da vida, é o mundo espiritual. De onde vimos? Para onde vamos? E aí o Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corpórea nada mais representa que uma passagem, uma breve estadia em um país ingrato. Podemos nos comunicar com os nossos familiares queridos que já foram para o plano espiritual? A resposta em O Livro dos Médiuns. Desde que admitis a sobrevivência da alma, será racional que não admitais a sobrevivência dos afetos? Não será natural acreditarmos que a de um ente que nos amou durante a vida se acerque de nós e deseje se comunicar? E o faça pelos meios que dispõe, sobretudo da mediunidade. Segundo Kardec, em O Livro dos Médiuns, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium, uma faculdade inerente a todo homem. Essa sensibilidade que nós temos para nos comunicar com o mundo espiritual. Esse pilar, a caridade, revivendo Jesus, quando fala da lei maior, o Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele também nos conclama: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Toda a religião, toda a moral se acham encerrados nesses dois preceitos. E ele conclui estabelecendo uma máxima. Na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos do homem, dos homens, na terra e nos céus, nos planos espirituais. Por isso, a doutrina espírita, as casas espíritas, o movimento espírita incentiva tanto o trabalho voluntário. Tem como prática o auxílio ao outro, revivendo Jesus, no fazei ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Por último, a necessidade do estudo. Segundo Emmanuel, no livro Consolador, o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita, chegará à felicidade. Não dá para desenvolver, para chegar até Deus, sem desenvolver o sentimento no coração, mas também o intelecto. E daí o estudo, ser a fonte de ternos e puros gozos, libertando-nos das preocupações vulgares e faz-nos esquecer as tribulações da vida. Quem diz isso é o Leon Denis no livro Depois da Morte. Então, o estudo não é apenas para desenvolvimento do nosso intelecto, é para compreender a vida, é para ser feliz. Mas, o Kardec diz em O Livro dos Espíritos que o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Não dá para fazer de uma hora para outra, é necessário perseverar.
continuamente no estudo da doutrina espírita. O Áureo no Universo e Vida fala do Consolador da terceira revelação, que é o Espiritismo, dizendo que esta é, por sinal, a face mais bela da missão do Espiritismo: consolar, enxugar lágrimas, semear as flores divinas da esperança no momento tão difícil que nós vivemos. E foi por essa razão que o Espiritismo nasceu visceralmente ligado ao Evangelho de Jesus, do qual, segundo Áureo, não se pode nunca separar. É por essa razão que nós convidamos você, conheça o Espiritismo e se beneficie com as suas luzes. Lembremos o Kardec que é por meio do Espiritismo que a humanidade haverá de entrar numa nova fase. Participemos dessa nova fase, aproveitemos e sejamos felizes. Muita paz a todos.